Você já parou para pensar que o maior perigo espiritual dos nossos dias não está lá fora, no mundo abertamente hostil à fé cristã, mas dentro da própria igreja, disfarçado com aparência de piedade, linguagem bíblica e sinais que imitam o mover de Deus? Jesus não nos alertou apenas sobre perseguições e tempos difíceis. Ele nos alertou, com firmeza, sobre o aumento do engano espiritual nos últimos dias. Ele disse: Cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 4 ao 5. O problema não é o nome que se usa, é o espírito por trás do nome. Por isso, hoje nós vamos falar sobre o dom mais negligenciado e ao mesmo tempo mais necessário para a igreja dos nossos dias, o dom de discernimento de espíritos. Se você crê que estamos vivendo dias proféticos, se você sente que há algo errado mesmo em ambientes espirituais, se você deseja ser parte de uma geração vigilante e fiel, já se inscreve no canal agora e ativa o sininho. E escreve aqui nos comentários: Senhor, me dá discernimento. Este vídeo é um chamado para quem não quer apenas seguir a multidão, mas caminhar com profundidade no Espírito. E se, nesse momento, você sente desejo de crescer ainda mais na fé, de se aprofundar na palavra e se tornar alguém preparado para ensinar, liderar e resistir ao engano, clica no link que está na descrição. Deus está levantando um exército de vigilantes espirituais, e você pode ser um deles. Vivemos um tempo de grande confusão espiritual. Doutrinas centrais da fé estão sendo relativizadas, práticas espirituais duvidosas ganham espaço nos púlpitos e muitos confundem sentimentalismo com presença de Deus. Estamos diante de um cenário onde a autenticidade da fé é frequentemente substituída por performance religiosa. O que antes era discernido à luz da palavra, hoje é muitas vezes validado por likes, aplausos e audiência. E no meio disso tudo, o espírito do engano atua sorrateiramente, como uma serpente que se disfarça no jardim. O anticristo não virá em oposição aberta, ele virá imitando Cristo. Sua aparência será convincente, suas palavras, doces, seu discurso, persuasivo. É exatamente por isso que o dom de discernimento espiritual deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade vital. Estamos numa guerra invisível. E muitos que estão nas trincheiras sequer sabem quem é o inimigo. Acham que tudo que emociona é unção, que tudo que impressiona é espiritual. Mas os dias são maus, e a palavra já nos advertiu. Surgirão falsos profetas, mestres e obreiros se farão sinais tão extraordinários que enganariam até os eleitos, se fosse possível. Isso significa que o engano será sofisticado, refinado, acima de tudo, convincente. Ele se infiltrará em ambiente de culto, usará versos bíblicos e até proclamará o nome de Jesus. Mas o que estará por trás será outra coisa. Não será o Espírito Santo. Será outro espírito. Um espírito que fala como cordeiro, mas age como dragão. Nesse cenário, o dom de discernimento de espíritos é como um radar espiritual. Ele nos capacita a perceber o que os olhos naturais não veem. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo descreve esse dom como uma das ferramentas espirituais concedidas pelo Espírito Santo à Igreja para edificação, proteção e direção. Mas atenção, discernimento não é desconfiança crônica. Também não é julgamento carnal disfarçado de zelo. Discernimento é a habilidade dada por Deus para identificar a origem espiritual de algo, se vem de Deus, se é apenas humano, ou se está sendo influenciado por forças espirituais contrárias ao reino. Um exemplo claro disso é Atos 16. Uma jovem, possuída por um espírito adivinhador, seguia Paulo e Silas enquanto pregavam, dizendo: Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. À primeira vista, parecia uma confirmação poderosa, até mesmo profética. Mas Paulo, cheio do Espírito, discerniu a natureza do Espírito que estava operando naquela jovem. E mesmo que as palavras fossem verdadeiras, a fonte era maligna. O que isso nos ensina? Que nem toda afirmação correta vem de uma fonte limpa, que até o inferno pode usar verdades para confundir. O discernimento não vê apenas a frase, ele revela o espírito por trás dela. Agora, imagine um culto comum em sua igreja. O louvor está intenso. Uma pessoa começa a dançar de maneira extravagante. Algumas pessoas se emocionam. Outras se sentem desconfortáveis.
A liderança hesita. O que fazer? Mandar parar? Permitir? Ignorar? A resposta não está na coreografia, nem no volume da música. Está na fonte. Aquilo pode ser um mover legítimo do espírito, uma expressão de liberdade. Pode ser também apenas fruto de emoções exaltadas. Ou pior, pode ser uma distração provocada por influência espiritual maligna. O discernimento nos ajuda a julgar corretamente, não com base na estética, mas na essência. Ele é o farol que ilumina a origem quando tudo parece misturado. Essa falta de clareza tem feito muitas igrejas se tornarem reféns do espetáculo. Porque discernir dói. Discernir confronta. Discernir obriga a cortar o que agrada, mas não edifica. E por isso, em muitos lugares, o dom de discernimento foi sufocado. Em nome de não entristecer o espírito, permitimos qualquer espírito. Em nome da inclusão, abrimos mão da separação entre o santo e o profano. O resultado? Igrejas que mais parecem palcos. Cultos cheios de emoções, mas vazios de transformação. Líderes que temem perder membros, por isso, não confrontam desvios. Ministérios construídos sob performance, não sob presença. O caso de Balaão é emblemático. Ele era um profeta que ouvia Deus. Suas palavras eram certeiras, mas seu coração estava à venda. A Bíblia o chama de falso profeta, não porque errou nas profecias, mas porque sua motivação estava corrompida. Isso nos ensina algo essencial. O que define um ministério verdadeiro não é a precisão da profecia, mas a pureza da fonte. O céu não valida dons isolados de caráter. Sem discernimento, celebramos vozes que Deus já silenciou. Mas como crescer nesse dom? Primeiro, pedindo. A Bíblia nos convida a buscar os dons com zelo, especialmente que edificam a igreja. O discernimento começa com o desejo de conhecer a verdade. Segundo, exercitando. Hebreus capítulo 5, versículo 14, fala dos que têm os sentidos treinados para discernir o bem e o mal. Isso exige tempo com a palavra, vida de oração, jejum, comunhão com os santos e um coração ensinável. O discernimento se afina na caminhada, quando o crente aprende a ouvir mais o Espírito e menos o ruído ao redor. Também é importante lembrar que o discernimento não existe para alimentar orgulho espiritual. Quem discerne não se sente superior. Sente o peso da responsabilidade. Quem tem esse dom não aponta o dedo, aponta o caminho. Ele protege, serve e edifica. Discernimento não é ferramenta de acusação. É lâmpada para revelar a verdade com amor. E não podemos falar desse dom sem abordar sua dimensão coletiva. Em Atos 13, a igreja de Antioquia, um modelo de comunidade saudável, tinha profetas e mestres que buscavam juntos a direção de Deus. O Espírito falou enquanto eles oravam e jejuavam juntos. Isso mostra que o discernimento não deve ser exercido apenas por indivíduos isolados, mas por comunidades espiritualmente maduras. Uma igreja que ouve o Espírito junto, discerne junto. Quando a humildade e escuta mútua, o Senhor confirma sua voz em meio ao povo. Nos dias atuais, onde tantas vozes clamam por atenção, onde movimentos espirituais se multiplicam e onde o erro muitas vezes veste a roupa da verdade, é urgente que a igreja recupere o dom do discernimento. Ele é o alarme espiritual, a sirene da torre de vigia, a lâmpada nas mãos das virgens prudentes. Ele nos ajuda a reconhecer o lobo disfarçado de pastor, o falso evangelho embalado em palavras doces e o espírito estranho que tenta invadir o altar. E sim, o discernimento também é uma proteção contra a manipulação religiosa. Quantos irmãos foram feridos por líderes que usaram o nome de Deus para dominar, assustar ou controlar? Quantos ainda carregam traumas causados por vozes que disseram: se você sair dessa igreja, será amaldiçoado? Isso é abuso espiritual. E sem discernimento, esse tipo de tirania se perpétua. Mas quando o discernimento está presente, o rebanho é guiado à voz do bom pastor, e não à dependência emocional de homens. Por isso, se você deseja ser um discípulo e não apenas parte da multidão, clame a Deus por discernimento. Peça ao Espírito Santo olhos espirituais treinados. Não se contente com sinais. Não se iluda com multidões. Não aceite doutrinas que confortam, mas não confrontam. O Senhor está levantando uma igreja gloriosa, não perfeita, mas vigilante. Uma igreja que não se curva ao espírito da época, que não negocia a verdade em troca de relevância.
Uma igreja que se mantém com a lâmpada acesa, aguardando o retorno do noivo. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Espírito Santo, me ensina a discernir. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E se você deseja ir mais fundo, clique agora no link da descrição. Tem um conteúdo especial te esperando, algo que pode ser o próximo passo no seu amadurecimento espiritual. Que o Senhor te fortaleça. Que o Espírito da Verdade habite em você com poder. Que toda cegueira espiritual caia por terra. E que a igreja desperte com discernimento, coragem e santidade. Porque os dias são maus, mas os que discernem permanecem. Amém.